como viver o Evangelho. Se você também tem essa dúvida, permaneça nesse vídeo para aprender de forma prática, pelas palavras da doutora Filó, a forma certa de como viver o Evangelho nos dias de hoje. Por isso, fique agora conosco para ouvir esse trecho da pregação da doutora Filó. Mas antes, nos ajude a iluminar a caminhada de santificação de mais pessoas, se inscrevendo e ativando o sininho, pois assim você fará parte do nosso canal de evangelização e também poderá crescer em sua vida de fé. Seja muito bem-vindo ao canal Santifica-me. Como é que nós vamos dar conta de viver o Evangelho? Como é que nós vamos dar conta de trabalhar a nossa conversão, né? Porque a nossa conversão é isso, quando a gente toma uma atitude e todas as nossas ações estão comprometidas por causa dessa ação. Não, se eu assumo que creio em Deus e que sou filha dele, reconheço isso, todas as minhas ações são pautadas por isso. Mas por que a gente dá conta? Por que a gente está a caminho? Vocês estão aqui numa terça-feira por causa de uma palavrinha, qual é? Outra, nem fé nem amor, qual é? Qual da graça? Aprenderam. Por causa da graça que é derramada em nós. Porque a gente sozinho não é capaz de ler, servir a paz. Eu falo, sou eu não. Não sou eu. Imagina, Senhor, se eu vou perdoar, fez mal para mim, vou dar um jeito de dar o troco. Né? É só o namorado trair, fala, mas eu vou trair do mesmo jeito, ele vai ver o que eu vou arrumar. Porque isso é inerente ao ser humano. Né? A gente vai querer pôr o pé para o outro cair, né? Não tem jeito. Mas é a graça de Deus que vai nos transformando. Mas para que a graça de Deus possa atuar na minha vida, na sua vida, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos a liberdade, ok? Guardem isso. A nossa vida com Jesus é o encontro da graça com a liberdade. Então primeiro eu falo com ele, Jesus, eu quero te seguir. Ele fala, que lindo, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero rezar, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero confessar, ele te dá graça, porque sem a graça a gente faz nada. É o que ele fala em João 15, sem mim nada podeis fazer, e nada é nada. Nós temos a ilusão que fazemos alguma coisa. Então por causa da graça, nós somos transformados. Como é que Jesus pode nos transformar? Somente se ele encontrar conosco, ok? Não que ele não queira, o problema é a gente querer. Como é que um milho vira pipoca? Se eu puser no fogo. Como é que eu vou ser transformada? Se eu for exposta ao fogo, que vai me consumir sem me destruir. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem que nos queimar, tem que nos pegar de jeito. Tem que pegar esse coração duro e dar um coração de carne. É Ele que tem que nos transformar, Ele que tem que nos fazer experimentar a experiência de ser amado. Porque como é que eu vou amar alguém? Porque para eu poder esquecer, perdoar, não julgar nem nada, eu tenho que ter um amor imenso por você. Como é que eu consigo ter esse amor? Se eu me sentir amado. Então essa é a primeira experiência que todos nós temos que fazer, de ser amado de uma forma tão incondicional por Deus. Deus nos ama tanto, e de entender que Ele tem uma paciência tamanha conosco, e que Deus me perdoa tanto, que eu falo, eu tenho que perdoar o outro que é igual a mim, ué? Se aquele que é o Senhor de todas as coisas, me olha com compaixão, e me perdoa, quem sou eu para não perdoar o outro? Mas isso é um caminho, porque às vezes a gente começa a nossa vida espiritual, e eu dou muito exemplo com criança, porque eu acho que a gente é menino mesmo diante de Deus. A criança, ela pega, por exemplo, uma semente para plantar, e ela quer comer do que vai gerar aquilo ali. Então ela vai lá e planta, e todo mundo ajuda ela a plantar. No dia seguinte ela levanta cedo, vai correndo para ver se já está pronto para ela pegar e comer. Nós somos assim na nossa vida espiritual. A gente nem bem começou os primeiros passos na vida espiritual, e a gente acha que já vai colher todos os frutos. Toda a nossa vida espiritual é uma profissão de fé, porque Deus respeita uma coisa que chama liberdade. Então, para que a gente possa conseguir viver esse evangelho, a gente precisa de permanecer em Deus. E nós somos, às vezes é muito volúvel, às vezes vem uma onda, nós vamos na onda.
Passa a moda, a gente sai da moda. Até a gente ter uma fé madura, que independente do que te aconteça, você permanece em Deus, é um tempo, é um chão. É muita Eucaristia que gasta, é muito joelho que gasta. Porque senão um dia a gente começa muito bem rezando, depois a gente acha que a gente grande já sai fazendo as coisas sozinho. Aí tem que voltar de novo. É igual o menino quando aprende a andar, gente. É só lembrar de um menino de 1 ano. Ele anda de base larga porque não tem nem sustentação, porque a fraldinha não deixa. Mas ele acha que ele é grande. Então ele começa a andar e você tenta ajudar, ele bate e fala, dá licença, né? Volta para lá e sai que eu dou conta. Vai e cai, você fica esperando para dar o colo. É Deus conosco. Então, para a gente dar conta de viver isso aqui, não é brincadeira. Porque o primeiro desejo do ser humano é gostar só daquele que gosta de mim. Mas eu vou ter que conviver, então, em ambiente de trabalho, na família, isso é o nosso grande desafio. Se eu assumo que eu sou cristã, já está todo mundo me olhando torto. Como é que eu vou comportar ali? Como é que eu posso ter o mesmo padrão de comportamento? Não é ser melhor, nem ser pior. Cristão não é melhor nem pior. É um jeito diferente de viver, porque é o jeito de Jesus. É isso. Então como é que você vai reagir diante disso? E a carta de Tiago, ela me põe tonta. E tem uma semana que eu estou pensando nas frases de Tiago, né? Eu estou andando, agarrada nele. Já marquei até confissão, porque a situação é grave. Só ler Tiago que você fala, nó. Misericórdia, tem saída não. Quando Tiago fala assim, estejam prontos para ouvir, morosos para falar e morosos para se irritar. Pode imaginar que a gente está seguindo essa linha. O povo nem acabou de falar, já está brigando. Então, a hora que você vai, e é tão interessante que à medida que Deus vai nos transformando, na hora que você vai irritar, você morde a língua e fala, não, tem que ficar moroso para falar. Bem calminho, bem lento, deixa o outro falar. É um trabalho, porque na verdade a nossa vida é uma batalha espiritual conosco, para poder viver esse homem espiritual que Jesus nos mostrou. Isso é uma luta, porque o mundo está sempre nos seduzindo de um outro jeito. Então o dia inteiro a gente se voltar para o Senhor, a gente precisa da vida de oração, porque sem a vida de oração eu me perco, e daqui a pouco eu estou reagindo igual o mundo reage. Eu preciso de reagir como Deus reagiria no meu lugar. Isso é um treinamento. Ninguém vira atleta da noite para o dia, vira? Né? O atleta, ele tem que treinar todos os dias. Você vai fazer um salto à distância, quando seu treinador te coloca, vai aumentando a altura, você treinar para você ficar melhor. Assim é a nossa fé. Para mim poder acreditar cada vez mais estar perto de Jesus, eu tenho que querer, primeiro passo. E eu tenho que ter um tempo, segundo passo. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar e eu tenho que mudar as minhas ações. Mas Jesus, ele é tão doce, que eu já falei com vocês. Ele só vai transformar em vocês aquilo que vocês apresentarem.